Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Você que está participando do culto aí pela IBVN TV, que Deus te abençoe e encha seu coração de poder, de graça, de favor, de consolo, em nome de Jesus. Se você está assistindo o culto, está participando do culto porque você está dodói, que o Senhor te cure completamente, em nome de Jesus, amém? E se você está assistindo o culto, participando do culto pela internet, porque você está morando longe, então que Deus abençoe você e use você aí também no lugar onde você vive, para estabelecer o reino de Deus, para expandir o reino de Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus, amém? E se você não faz parte de igreja nenhuma, e está participando do culto aí pela internet, então que em nome de Jesus, você mande uma mensagem para mim essa semana, porque você não pode ficar desigrejado, você tem que ser engajado na igreja, nessa igreja então, em nome de Jesus. A gente conversa, mande uma mensagem para mim, e a gente vai conversar, ok? Não fique sem igreja, por favor. Por favor, para você mesmo, ok? Faz muita falta, faz muita diferença. Amém, irmãos? Então, Lucas 22, versículo 60, diz assim a palavra do Senhor. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Verso 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Diga, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. E no verso 62 diz, e saindo dali, chorou amargamente. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra, amém? Sim, Jesus tinha dito para Simão Pedro, que Simão Pedro iria negá-lo, que Simão Pedro iria negar conhecê-lo, que Simão Pedro ia negar ser um discípulo dele. Claro que Pedro rejeitou essa palavra. Se Pedro era que nem os crentes de hoje em dia, deve ter dito assim, está amarrado, amarrou Jesus, está amarrado em teu nome, está repreendido, eu não aceito essa palavra. Aí Jesus disse, está me amarrando? Pois eu quero dizer que ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz, eu não vou falar nada porque é o Senhor, mas eu rejeito essa palavra. Eu estou preparado até para morrer pelo Senhor, até para morrer. Bem, você sabe, Jesus foi preso no Getsemane. Pedro sacou da espada e tentou fazer alguma coisa, mas ele não era um exímio lutador de espada. Então ele conseguiu ferir a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus, inclusive, curou a orelha do coitado. E Jesus foi levado, e os apóstolos conseguiram escapar. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu Jesus de longe. Ele queria acompanhar o que iria acontecer com Jesus. Ele se infiltrou no átrio da casa onde Jesus estava sendo julgado. E ficou ali tentando acompanhar o que iria acontecer naquela madrugada. Mas as pessoas que passavam por Pedro, que o observavam, começaram a dizer, você é um deles, você andava com ele, você também é Galileu. E uma vez ele negou, e 2 vezes ele negou, até que chegou a 3ª vez, e ele negou veementemente. Irmãos, você tem que pegar as narrativas dos evangelhos e somar.
Porque cada evangelista dá detalhes. Cada evangelista conta a história com um pouco de detalhe, com algo pitoresco. Essa história é contada por Marcos, e Marcos faz questão de dizer como é que Pedro negou Jesus pela terceira vez. Pedro, a gente imagina ele com um temperamento forte. Então ele usou toda a força do seu temperamento para negar Jesus. E em Marcos, no capítulo 14, 69, olha como é que Marcos conta a terceira negativa de Jesus. Quando a criada o viu lá, disse novamente, era a segunda vez que ele estava sendo acusado, aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo, verso 70 de Marcos 14, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto, naquele átrio, disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Verso 71 de Marcos 14, Pedro começou a amaldiçoar e a jurar. Diga: amaldiçoar e jurar. O que é amaldiçoar? O que é amaldiçoar? Ele começou a falar palavras feias. Sabe quando você vai assistir algum vídeo e tem palavrão? E eles põem pi, 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 pi. Pois a Bíblia, Marcos diz, começaram a sair palavras horríveis da boca de Pedro. Ele não disse não conheço, como Lucas registra de forma mais diplomática. Marcos entrega: não foi assim, não conheço, garanto que não conheço. Não, ele se exasperou. Mas que coisa, que negócio é esse de ficar me acusando pi? Que negócio é esse de dizer que eu ando com ele pi, só porque eu sou Galileu? Pi, que preconceito é esse pi? Para de me acusar pi. Cada pi era um palavrão. Seus filhos de uma camela. Foi o mais leve que ele falou. Que negócio é esse de dizer que eu sou discípulo dele? Discípulo dele é a sua avó. Pi. Foi debaixo de maldições. Pedro deve ter dito todos os palavrões que ele conhecia. Como que eu vou ser discípulo do homem que diz que é Messias? Olha como eu sou sujo. Olha a minha boca, se eu sou como ele, pregador. Você fala que nem ele. Alguém disse: você fala que nem ele. Tem até o sotaque igual dele. Aí ele faz questão de mostrar uma boca suja que Jesus nunca teria. Então, amaldiçoando e jurando: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Não conheço o homem de quem vocês estão falando. Nisso, Jesus, que estava de costas lá dentro da casa do sumo sacerdote, se virou e por alguns segundos Jesus olhou nos olhos de Pedro. Jesus ouviu os pis. Não conheço, já disse. Discípulo dele é você. Vou processar preconceito só porque eu sou da Galileia e preto, para. Ah, ele não era preto. Só porque eu sou da Galileia. Jesus que estava de costas, virou e olhou nos olhos de Pedro. E só olhou e não disse nada. E só olhou e não disse nada. Pedro congelou, olhando naqueles olhos. Desmontou. E só conseguiu fazer duas coisas ele fez. Chorou desesperadamente e saiu correndo. Jesus Cristo tinha o poder de pregar com os olhos. Ele conseguiu entrar na alma de Pedro. Jesus tinha o poder de pregar com os olhos. Que olhar poderoso!
Quando Jesus Cristo olha para Pedro, Pedro entende o que Jesus está falando. E vê Jesus falando por olhar. Eu falei para você, eu disse para você, eu te avisei, eu te conheço, eu sei tudo a seu respeito. Jesus disse muitas palavras a Pedro, só olhando. Meu Deus do céu, que olhar é esse? Que olhar é esse? Eu penso que se você conseguisse ver os olhos do Senhor, sua vida ia ser impactada. Sim ou não? Pedro, ele aprendeu a fazer a leitura dos olhos de Jesus. Quando a gente convive muito com a pessoa, a gente aprende a conhecer a pessoa pelos olhos. E é interessante você ver no Novo Testamento os exemplos que tem dos apóstolos fazendo leitura dos olhos de Jesus. Por exemplo, em Lucas 9,16, fala que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu e deu graças. Os apóstolos sabiam ver quando Jesus tinha olhos de quem estava orando, olhos de quem estava sintonizado com o Pai, olhos de quem estava dando graças, olhos de quem estava buscando o favor de Deus Pai. Mas em Lucas 19, verso 5, a Bíblia conta de Jesus olhando para Zaqueu, debaixo daquela figueira. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Pois os apóstolos podiam ler nos olhos de Jesus o que Jesus estava pensando sobre Zaqueu, a quem ele fez questão de salvar. Em Mateus 9,36, a Bíblia conta que Jesus Cristo viu a multidão e sentiu íntima compaixão. Interessante que os apóstolos não ouviram Jesus dizer assim: olha gente, eu estou com muita compaixão desse povo. Eles leram nos olhos de Jesus que Jesus estava com profunda compaixão das pessoas. Jesus não disse: eu estou sentindo compaixão. Foram os apóstolos que viram nos olhos de Jesus que ele estava sentindo compaixão, porque sabiam distinguir o tipo de olhar que ele tinha. Em Marcos capítulo 3, verso 5, a Bíblia conta que lá em Cafarnaum, num sábado, tinha um homem com a mão mirrada, atrofiada. Em Marcos 3, 5, porque era sábado, as pessoas que estavam na sinagoga, os líderes na sinagoga, tanto fariseus como herodianos, estavam observando Jesus para ver se ele cometeria o crime de curar uma pessoa no sábado na sinagoga. Eles não se importaram de Jesus Cristo demonstrar tamanho poder, porque a mão do homem foi curada instantaneamente diante de todos que estavam ali. Todos viram a mão mirrada ficar normal. Eles não se importaram de ver esse milagre. Para eles esse milagre não foi nada de bom. Pelo contrário, eles ficaram com raiva, com ódio mortal de Jesus. Queriam matá-lo, diz Marcos. Mas o detalhe é que Marcos 3,5 diz que Jesus olhou para as pessoas da sinagoga, irado e profundamente triste. Ora, Jesus não disse: eu estou irado e profundamente triste. Foram os apóstolos que fizeram a leitura do tipo de olhar que Jesus Cristo lançou sobre as pessoas. E Jesus Cristo olhou para as pessoas da sinagoga, irado e profundamente triste. Eles aprenderam a ler os olhos de Jesus. Jesus falava pelos olhos. Jesus pregava sermões inteiros, só com os olhos. Em Marcos 10, 21, tem a história daquele moço que Jesus mandou ele vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. Os antigos chamam de o moço de qualidade, o mancebo de qualidade, por causa da tradução antiga da língua portuguesa. Em Marcos 10, 21,
Marcos diz assim: e Jesus olhou para aquele moço com amor. Jesus não disse, ei moço, eu te amo. Os apóstolos interpretaram o olhar dele. E Jesus olhou para aquele moço com amor e disse: vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Com amor, olhando para ele com amor. Jesus olhou para os homens da sinagoga de Cafarnaum com ira e tristeza. E quando Jesus olhou para Zaqueu, eles viram aqueles olhos, aquele olhar era o olhar de quem tinha compaixão e ia salvar o marginalizado. E quando Jesus olhou para a multidão, eles viram esse olhar é de quem está tomado de compaixão. É de um pastor que vê ovelhas precisando ser pastoreadas. Eles sabiam ler os olhares de Jesus. Os olhares de Jesus. Por isso, quando Pedro vê Jesus, quando Pedro vê o olhar de Jesus sobre ele, Pedro congela e ele ouve um sermão tremendo. Jesus fala com ele, só pelos olhos. Se hoje você pudesse olhar nos olhos de Jesus, o olhar dele falaria com você, com certeza. Amém? Eu queria que você visse um detalhe. Volta lá para Lucas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O apóstolo João escreveu no Apocalipse que Jesus tem olhos como chamas de fogo. Se você olhar, volta lá para o texto que eu li a princípio, Lucas 22, 61. Diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Continua a história. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. E cobriram o quê? E cobriram os seus olhos. Você sabe que Jesus era acusado de muitas coisas naquela madrugada. E ele não falava nada. Nem para Pilatos. Nem para o sacerdote. Nem para Herodes. Jesus não se defendia. E as respostas dele eram curtas. Você diz. Tu dizes. Para isso eu vim. Ele praticamente não falava. Mas falava. Porque os olhos dele falavam. Então os soldados quiseram zombar dele. Quiseram bater, espancar, tripudiar dele. Mas tiveram cuidado de cobrir os olhos dele. Por quê? Eu acho que eles não iam ter muita facilidade. Porque ele pregava com os olhos. Não é mesmo? Diga misericórdia. Tem a música que a gente cantou tanto nos encontros com Deus, que fala dos olhos de Jesus. Aquela música faz a gente pensar, é inspirada no que Pedro deve ter refletido quando os olhos de Jesus estavam sobre ele. Teus olhos revelam que eu não sou nada, que eu não posso esconder nada do Senhor, que o Senhor sabe tudo de mim e que eu não sou nada sem o Senhor. Eu acho que foi isso que os olhos de Jesus disseram para Pedro. Teus olhos revelam que o Senhor sabe tudo de mim e o Senhor me conhece melhor do que eu. Teus olhos revelam que sem o Senhor eu não sou nada, que eu preciso do Senhor. Não é mesmo? E eu gostaria que hoje
Quantos acreditam que Jesus está nos vendo aqui hoje? Quantos acreditam? Amém? Meu Deus do céu. Será que você podia, com o seu espírito, tentar imaginar o olhar dele sobre a sua vida hoje? Como será que ele está te olhando agora? Como será que ele está te olhando agora? Como será que ele está te olhando agora? Se você estiver cheio de resistência a ele, talvez ele olhe você como ele olhou para aquelas pessoas de Cafarnaum, irado e profundamente triste. Se você é um pecador, mas está pronto a se arrepender, talvez ele olhe para você como olhou para Zaqueu, cheio de ternura, de misericórdia. Se você pisou na bola, andou praguejando e amaldiçoando, e até negando a sua fé, talvez ele esteja olhando para você agora como ele olhou para Pedro. Agora, ele não olhou para Pedro fulminando Pedro, não. Só olhou para Pedro reconhecer: eu te conheço, eu sei de você melhor do que você mesmo. E você sabe, talvez Pedro tenha começado a chorar antes de ouvir a última parte do sermão. Porque, como ele começou a chorar e saiu correndo, acho que ele não ouviu a última parte do sermão. Por isso, quando Jesus ressuscitou, tem 4 evangelhos, sim ou não? 4. Os 4 evangelhos contam que Jesus ressuscitou depois de 3 dias da sua morte, ok? As mulheres foram bem cedo ao sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. Mas somente o evangelho de Marcos traz uma informação. Se você for estudar sobre o evangelho de Marcos, você vai descobrir que há um consenso entre os estudiosos de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E você vai descobrir que o evangelho de Marcos é o mais antigo e que Mateus e Lucas, eles se fizeram valer, no mínimo, do mesmo documento que Marcos usou. É como se eles tivessem usado, os estudiosos chamam de proto-Marcos. Mateus conhecia proto-Marcos, Lucas conhecia o proto-Marcos. Mesmo que eles não tiverem tido o evangelho de Marcos na mão, eles tiveram os documentos, as anotações que Marcos usou. Porque o evangelho de Marcos está contido em Mateus e Lucas, quase todo ele. Assim você pega o evangelho de Marcos e você encontra em Mateus, você encontra em Lucas. Por isso eles são chamados de sinóticos. Sinóticos. Quando você for para a escola de pastores, você vai estudar isso com mais detalhes. Ninguém recebeu a ficha de matrícula agora para a escola de pastores, olha. Quando você for para a escola de pastores, você vai estudar isso com mais detalhes. Ai, pelo menos uns 5, 6, dá quase para abrir uma turma. Vou fazer igual o português ontem, vou te dar mais uma chance. Quando você for para a escola de pastores, você vai estudar isso com mais profundidade. Amém. Ah, agora já deu uma escola de pastores inteira. Hein? Sim, mas mesmo tendo o mesmo documento, mesmo tendo o proto-Marcos nas mãos, Mateus não atentou para um detalhe. Jesus Cristo, os anjos, Jesus Cristo mandaram um recado para os apóstolos na manhã daquele domingo. E o recado era: diga para os apóstolos que eu vou encontrá-los na Galileia, vivo. Mateus registrou isso, Lucas registrou isso, encontrou isso no documento original. Você vai encontrar também, quando você for estudar sobre o evangelho de Marcos, que o Marcos era João Marcos. João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Olha como tudo se encaixa. João Marcos, ele não era apóstolo, mas ele andava com o grupo de Jesus. No dia quando Jesus foi preso, ele estava no cenário, ele estava por ali.
Irmãos, como que eram as roupas que as pessoas usavam naquela época? As pessoas não tinham roupa de baixo. Usavam túnicas. E como eram as túnicas? Irmãos, aqui na igreja nossa, antigamente, se fazia muito teatro e cantatas musicais. E quantas vezes os jovens gostavam disso? Eles iam fazer teatro vestidos de trajes bíblicos, ou iam cantar vestidos de trajes bíblicos. Eles traziam os lençóis das suas casas. E vestir roupa bíblica era se cobrir com um lençol. Hein, Calixto? Quantos lençóis da dona Sila você usou? Pois a Bíblia diz que Marcos estava lá na cena, estava lá no momento quando Jesus foi preso. E ele usava então, para cobrir a sua nudez, um pano, um lençol. E tentaram prendê-lo, porque foi uma confusão naquele momento. Os apóstolos tinham 2 espadas, precisaram usar a espada. Porque os apóstolos corriam perigo também de serem presos. Pois tentaram pegar João Marcos, mas seguraram o lençol dele. E ficou o lençol e ele nu fugiu. Esse Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Se você for estudar, você vai descobrir que há um consenso entre os estudiosos de que detalhes da vida de Jesus foram passados para Marcos através de Pedro. Que Pedro participou, como que sendo entrevistado por Marcos. Pedro foi a fonte. E que interessante, se o Evangelho de Marcos estava pronto primeiro, se Mateus e Lucas usaram as fontes de Marcos, mas há um detalhe que somente Marcos, porque foi Pedro quem deu esse detalhe, Marcos fez questão de ter, que é na notícia, que é no recado que as mulheres levaram para os apóstolos na manhã da ressurreição. Mateus diz, o recado é, Jesus está vivo e vai encontrar com vocês na Galileia. Lucas diz, o recado é, Jesus está vivo e vai encontrar com vocês na Galileia. João diz, o recado é, Jesus está vivo e vai encontrar com vocês na Galileia. Mas Marcos diz, o recado é, Jesus diz, apóstolos, e especialmente você, Pedro, que não ouviu a última parte do meu sermão, que antes que eu terminasse de falar com você pelos meus olhos, fugiu chorando. A mulher levou a última parte do sermão de Jesus para Pedro naquele domingo de manhã. E o recado que as mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres levam, e que somente Marcos menciona, é: Jesus está vivo e mandou dizer que você ainda está dentro do projeto, Pedro, e que Ele espera você também junto com os outros lá na Galileia. Jesus mandou dizer, porque você chorou e saiu correndo, que apesar dele te conhecer, dele saber dos seus pecados, dele saber que você pisou na bola, dele saber que você é ruim, Ele não desistiu de você. Apesar da tua boca suja, apesar de tanto de tanta praga, de tanto juramento falso, apesar de você tê-lo negado. A última parte do sermão era, mesmo você sendo assim, eu não desisto de você. Amém? Pedro não esperou. Já viu gente que sai no meio do culto e vai embora? Ainda bem que eu não vi ninguém, só mandava voltar. Então tá, né? Marcos tem o detalhe. Tem um recado especial para Pedro. Jesus não desistiu de você. Então, se você pudesse olhar os olhos de Jesus hoje, eu penso que você poderia ver também, só no olhar dele, um sermão, mais ou menos como Pedro viu. Eu sei tudo a seu respeito. Sem mim você não é nada. E eu não abro mão da sua vida. Amém ou não amém? Sermão de 3 pontos, que nem o André gosta. Não é?
Eu sei tudo a seu respeito. Você não é nada sem mim. Eu não abro mão de você, mesmo sendo você assim. Amém ou não amém? E talvez você ainda possa ver nos olhos de Jesus um subponto. Pare de falar tanto palavrão. Não fica bem para um pregador falar certas coisas. Amém ou não amém? Hoje é dia de você olhar nos olhos de Jesus. Sim ou não? Amém? Hoje é dia de você olhar nos olhos de Jesus. Amém? Se você entende, fica de pé, vamos orar. Amém? Fecha os seus olhinhos, os seus. Levanta a sua mão direita para o céu. Levanta a sua mão direita para o céu. E olhe comigo aí no seu lugar. Diga: meu Deus, bendito sejas pela tua palavra. Quantas coisas lindas eu tenho na tua palavra. Alimento para o meu espírito. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra sempre me abençoa. E diante desta narrativa da experiência de Pedro em olhar para Jesus, depois da terceira negativa, eu tenho uma lição para a minha vida. Jesus também olha para mim, e os olhos de Jesus têm lição para mim. Eu tenho certeza que eu posso ver os olhos de Jesus, as mesmas lições que Pedro podia ver. O Senhor sabe tudo a meu respeito. As coisas feias que eu fiz, os erros que eu cometi, as minhas faltas, os meus equívocos, as minhas palavras ruins, meus maus pensamentos. O Senhor sabe tudo a meu respeito. Sabe até o que se passa na minha mente. Conhece os meus sonhos. O Senhor conhece o meu futuro. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece os meus talentos. Não tem nada encoberto para o Senhor na minha vida. Os teus olhos revelam para mim que o Senhor sabe de mim muito mais do que eu mesmo. Assim como Pedro era incapaz de se conhecer no nível em que Jesus o conhecia, assim é comigo também. O Senhor me conhece. Bendito seja o teu nome. Eu posso aprender também com os teus olhos que eu não sou nada, nada sem o Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Talvez menos do que nada. Sem o Senhor eu não passo de um boca suja, de um praguejador, de um frustrado, de um medroso. Sem o Senhor eu não sou nada. Mas olhar para os teus olhos me ensina uma terceira lição que Pedro não viu, porque ele começou a chorar, porque ele saiu correndo, e o Senhor precisou mandar para ele um recado especial. O Senhor quer muito que todas as pessoas saibam disso, que apesar delas serem pecadoras, o Senhor não abre mão delas. Eu olho nos teus olhos, com os meus olhos fechados, eu imagino os teus olhos me olhando. Com os meus olhos fechados, eu imagino os teus olhos me olhando, como o Senhor olhou para Pedro. E os teus olhos me dizem que
que o Senhor não abre mão da minha vida. O Senhor não abre mão da minha vida. Mesmo me conhecendo, mesmo eu não sendo nada, o Senhor não abre mão da minha vida. O Senhor vê valor em mim. Bendito seja o teu nome. Meu Deus, como não me entregar ao Senhor? Como não entregar minha vida nas tuas mãos? Como não deixar o Senhor tomar a minha vida? Diante desse olhar, o teu olhar me constrange, me quebranta e me atrai. Eu sou atraído pelo teu olhar de amor. Eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Se é verdade, esse é o melhor aplauso que você tem para o Senhor.